Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar da produção Entre Mulheres, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Eu já comentei por aqui, me entendo perfeitamente se você pensar de uma maneira diferente, mas eu acredito que nenhum filme ele tem que funcionar somente por conta do discurso, por conta das bandeiras que esse filme defende. Ele também precisa funcionar como uma narrativa cinematográfica. Ele também precisa funcionar como filme. Ele não se sustenta apenas por conta do discurso, dos ideais e das bandeiras que são levantadas no decorrer da experiência cinematográfica. Dito isso, esse filme Entre Mulheres é um filme poderoso, impactante, justamente por conta dos temas que são abordados dentro desse filme, mas acima de tudo, por ser um filme que tem uma riqueza na maneira como ele vai utilizar a linguagem cinematográfica, que faz toda a diferença a seu favor. Essa mensagem que existe neste filme Entre Mulheres é tão poderoso que eu fico com a sensação de que nada do que eu disser vai estar ao alcance do que a produção foi capaz de atingir. É uma produção que tem uma virtude técnica assim muito reconhecível, mas também conta com algumas limitações, justamente por conta da sua proposta, mas é um filme essencial, obrigatório. E no final das contas, se um grande filme se faz por conta também das reflexões que ele é capaz de promover, Entre Mulheres é um desses filmes. Baseado no romance de Miriam Toews, Entre Mulheres é dirigido por Sarah Polley, também responsável pela adaptação do texto original. A narrativa acompanha um grupo de mulheres que pertencem a uma isolada comunidade interiorana que sofre com constantes ataques de violência sexual. Os homens locais se dividem entre aqueles que praticam os tais atos brutais e os que são coniventes e não fazem nada para impedir. Dessa forma, quando um deles acaba sendo preso, elas se organizam para uma votação com relação ao futuro delas. Se aceitarão que essa situação se mantenha como está, sem que elas façam nada, se elas permanecerão na comunidade, mas lutando pelas suas vidas e por mais dignidade, ou se partirão daquela comunidade de uma vez por todas para uma nova vida em um outro lugar. Confesso que eu tive uma certa dificuldade de me conectar inicialmente com os desdobramentos da história, desse filme Entre Mulheres, porque até que essa reunião de fato aconteça, até que essa votação se estabeleça e essa reunião de mulheres, aconteça para que elas decidam o que vai acontecer com elas, uma série de conveniências e uma série de circunstâncias precisam acontecer para legitimar essa premissa. Eu entendo, por exemplo, o simbolismo que existe por conta do movimento de que todos os homens da comunidade resolveram ajudar o estuprador a se livrar da prisão, né? Mas, por conta disso, a narrativa faz com que todos os homens abandonem aquela comunidade, deixando apenas as mulheres e as crianças para trás, né? Então, isso precisa acontecer para que a história do filme possa se desenvolver. Eu também tenho minhas dúvidas do quanto que o filme se beneficia e o quanto que é necessário que se estabeleça, a linha do tempo, né, o período histórico em que a história se passa para legitimar o discurso, né. Eu tenho minhas dúvidas se esse discurso é mais ampliado ou não, por conta dessa questão do tempo em que a história se passa. Da mesma forma, a gente entende que aquele grupo de mulheres que se reúne para decidir em nome de todas, elas, cada uma à sua maneira, elas representam as mais diferentes vozes femininas que fazem parte da nossa sociedade, só que com traços bem acentuados. O título original, Woman Talking, Mulheres Falando, legitima o discurso do filme de dar voz às mulheres e estabelece um painel incisivo e direto sobre os mais diferentes papéis femininos na sociedade. A produção
é a ilustração fílmica da expressão lugar de fala. E o debate estabelecido pela proposta possibilita que escutemos todas as vozes que representam a feminilidade. Elas falam, mas também escutam umas às outras, ou melhor, se fazem escutar. E todas elas, no final das contas, estão lutando pelos mesmos ideais. O material fonte e o filme querem estabelecer uma profunda reflexão histórica ao tocar nas feridas que marcaram os corpos e as almas das mulheres ao longo da história. Mas, acima de tudo, buscam o respeito, a sinergia, o entendimento. Afinal, cada mulher tem a sua história, e o feminismo, seja como uma linha de pensamento, um estado de espírito ou até mesmo uma ideologia, deve respeitar e representar todas as mulheres. E o debate só tende a clarificar e a fortalecer ainda mais a causa, jamais servindo para enfraquecer o discurso. Entre Mulheres é um filme de discurso, e não é à toa que ele é muito sustentado na base dos diálogos. E embora seja um filme adaptado de um livro, ele também não esconde uma natureza até certo ponto teatral, até porque a maior parte do filme se passa dentro de um celeiro. Mas eu gosto muito das escolhas estéticas que a Sarah Polley empresta para o filme como diretora de cinema. Pode parecer uma tarefa simples, mas todas as escolhas estéticas da Sarah Polley são muito bem pensadas, né? Ela precisa dar espaço de campo cênico para uma série de personagens, e você vê que todas as escolhas que ela faz com a câmera, ela tem um propósito, né, uma razão de ser. Seja mostrando um personagem de baixo para cima, ou de maneira invertida, ou alterando o foco durante um diálogo, ou mostrando um determinado personagem de maneira desfocada, ou mostrando personagens com planos antagônicos, né, em lados opostos do plano. Então toda essa coreografia que a Sarah Polley faz com a câmera, ela é muito bem planejada. Isso mostra que ela tem um entendimento muito grande e muito hábil sobre a linguagem cinematográfica. Gosto muito também de algumas escolhas, de alguns momentos delicados que são inseridos no decorrer da narrativa, que servem como momentos de refresco ou de reforço positivo para aquilo que quer ser apresentado durante a proposta e até mesmo para legitimar alguns momentos de narração em off. Se for para citar alguma coisa que me incomodou no trabalho da Sarah, é que você percebe claramente que ela fez a opção de usar as sequências internas do celeiro dentro de um estúdio. Então, os feixes de luz que atravessam as paredes são bem orgânicos, mas toda vez que a gente precisa olhar para fora do celeiro, seja através de uma porta ou de uma janela, você percebe claramente que aquele ambiente ele está sendo projetado através de um efeito digital, né? Então isso me tirou em alguns momentos do filme por conta desse artificialismo do ambiente externo, quando você olha de dentro do celeiro para fora. Você pode até entender que a casca do celeiro, ela existe de fato na locação, mas em nenhum momento você consegue ignorar totalmente que aqueles personagens estão dentro de um estúdio. Mas por ser esse filme tão fluido, em que você não sente o peso do tempo, ainda que pautado em diálogos, o elenco de Entre Mulheres é de uma qualidade absurda. Todas as atrizes realizam trabalhos intensos e dignos através de personagens muito marcantes. Ona, que é interpretada com muita delicadeza pela Rooney Mara, pode ser considerada como a personagem central, uma jovem solteira e grávida, mas que tem a difícil missão e necessidade de verbalizar muito do seu fluxo de pensamento. E até talvez por isso deixe um pouco a sensação de ser volúvel, mas ela é a voz racional da ponderação. A interpretação que me chamou mais a atenção foi a da Claire Foy, como a Salomé, que é uma personagem feminina muito forte, aguerrida e que procura influenciar as demais para jamais deixarem de lutar, mesmo que isso exija uma resposta mais violenta por parte das mulheres. O arco dramático dessa personagem
é muito forte e a Claire é uma atriz muito potente. Outra atuação impressionante é da Jessie Buckley, que, como Marishi, é aquela típica mulher que parece se comportar como uma figura machista, um fruto do seu meio, mas que ela também carrega o peso das suas escolhas e das escolhas que foram feitas por ela. A Jessie Buckley e a Claire Foy mereciam muito mais sorte na temporada das premiações. Outras duas atrizes que eu gostaria de destacar que fazem parte do elenco de Entre Mulheres são as veteranas Judith Ivey e a Sheila McCarthy, que elas emprestam muita dignidade às suas personagens. Elas são as mais velhas dentro do grupo de mulheres que estão reunidas no celeiro e elas fazem parte de uma geração que eram de mulheres muito mais silenciadas do que as demais, né? Todas as discussões, os diálogos, as ideias que são debatidas são muito no calor do momento, né? São muito acaloradas as discussões, né? Mas sempre que essas personagens comentam, fazem observações, os comentários são muito incisivos, são muito contundentes e que mostram uma sabedoria e uma espiritualidade e uma riqueza emocional que certamente contamina todas as outras mulheres que estão ao redor delas. O roteiro também é muito inteligente ao dar destaque a um único personagem masculino dentro dessa história, né, que é o August, que é interpretado com muita sensibilidade pelo Ben Isha. Ele é o professor da comunidade e ele acaba servindo como uma espécie de redator aí da ata de reunião daquelas mulheres, até porque elas são condicionadas, né, a permanecerem analfabetas dentro daquela comunidade, até para servirem mais facilmente aí como massa de manobra, mas ele, de uma certa forma, simboliza esse papel de homem e de professor nesse papel da disseminação do direito das mulheres, né? Então ele estabelece um papel simbólico muito importante dentro dessa narrativa. E um outro aspecto que é muito interessante nesse filme é que essas mulheres que passaram por uma série de violências físicas e sexuais, muitas delas são mães desses jovens, né, desses garotos, né? Então, isso faz com que a dimensão emocional dessas personagens se torne ainda mais complexo e mostra a força que essas mulheres têm para decidirem o rumo das suas vidas. Contando com uma trilha sonora muito sensível e harmônica, composta pela Yildiz Nadatir, vencedora do Oscar por Coringa, e um eficiente trabalho de fotografia do especialista Luc Montpellier, especialmente no uso da iluminação, Entre Mulheres é um filme que supera as armadilhas da adaptação por conta desse dedicado trabalho de direção da Sarah Polley, que faz muito bem o uso da linguagem cinematográfica. Mas a base de sustentação desse filme não tem como negar. Está na força das palavras, que estão presentes em cada um dos diálogos. Ocasionalmente didático, esse filme é uma lição de feminismo, de humanidade e sobre direitos humanos. Não quero bancar o acadêmico pretensioso, mas esse filme é realmente uma bandeira. Deveria ter uma exibição obrigatória pelas escolas no mundo inteiro, porque eu torço para que produções como essa façam cada vez mais parte da ficção cinematográfica e não da nossa realidade. We know that we've not imagined these attacks. We know that we are bruised and infected and pregnant, and some of us are dead. We cannot forgive because we are forced to. Who are you? Então fica aqui a minha recomendação para que você possa assistir a esse drama Entre Mulheres, que já está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. E eu espero que eu possa revê-los no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.